Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, que vocês estejam bem, que seus familiares também. Bom, pessoal, a gente está iniciando aqui nosso novo tema de história, são as chamadas reformas religiosas, ok? Certo? Então, vamos iniciar aqui sem mais delongas, para que a gente possa ter um entendimento sobre o que foi o movimento das reformas religiosas, também conhecido como Reforma Protestante, certo? Então a gente vai passar para vocês por que reforma. Por que reforma protestante é o nome do tema. Reformar é mudar. Reformar é transformar algo que já tem, algo que já existe, certo? Por que protestante? O nome já diz, protestar. Você vai de encontro a alguma ideia existente com contra-argumentos. Então, basicamente, foi isso a reforma protestante. Um movimento que procurou mudar, reformar o pensamento religioso da época, lá do fim da transição da Idade Média para a Idade Moderna, certo? E essas pessoas que fizeram essa mudança, essas mudanças, esses líderes, as pessoas que seguiram, ficaram posteriormente conhecidos como protestantes, porque protestavam contra as ideias da Igreja Católica da época, certo? Deixando claro a vocês que aqui a gente não vai fazer nenhum juízo de valor, a gente vai explicar os fatos. Primeiro nós temos que conhecer os fatos e depois transformar, ter a informação, conhecer esses fatos e depois transformar essa informação em conhecimento. Essa é a ideia do processo de ensino-aprendizagem, certo? Então a gente vai ver aqui, né? A gente já falou um pouco sobre o que vem a ser reforma, né? Ato ou efeito de reformar, transformar, mudar, certo? Por que protestante? A gente vem aqui, o termo protestante é derivado do latim protestare, que significa declaração pública de protesto, de ser contra algo, certo? No caso aí, já falei a vocês e volto a repetir, que é contra o poder hegemônico da Igreja Católica, que representava o cristianismo naquele momento, certo? Como eu falei aqui, esse termo não foi inicialmente aplicado aos reformadores, mas foi usado posteriormente para descrever todos os grupos que protestavam contra a Igreja Católica da época. Quando eu falo aqui da época, a gente tem que lembrar que hoje nós vivemos um outro momento, certo? Estamos no pleno século XXI. Estamos falando aqui de século XIV, XV, certo? Nessa transição, volto a dizer, de feudalismo para a era moderna, beleza? O protestantismo é um dos principais ramos do cristianismo. Vamos dizer que o protestantismo é um dos ramos do cristianismo. Porque, obviamente, se ela protestava contra a Igreja Católica, então o catolicismo já era um ramo do cristianismo. O catolicismo hoje também tem suas subdivisões entre catolicismo apostólico romano e a Igreja Cristã Ortodoxa, certo? Assim como o protestantismo também tem suas divisões, tem suas ramificações, certo? Aqui mesmo a gente vai ver que esse movimento da reforma protestante, ela teve só aqui de início 3 ramificações, certo? 3 subdivisões também, a gente pode assim dizer, certo? Reforma protestante no século XVI, uma das definições, movimento cristão iniciado no século XVI, na Alemanha, por Martinho Lutero, pelo monge Martinho Lutero. Então ele era um representante da Igreja Católica da época, certo? Ele protestava contra as doutrinas da Igreja Católica, pois percebeu que tal igreja estava pregando doutrinas contrárias às da Bíblia. Assim ele propôs uma reforma ao catolicismo, uma reforma, uma ruptura na realidade, certo? Com essa reforma ele rompeu, certo, com o catolicismo. Vou passar isso aqui. Antecedentes da reforma. Para que haja uma mudança, sempre vão ocorrer antecedentes que vão lhe dar subsídios para que você tenha argumentos plausíveis para que você busque, justifique essas mudanças, certo? Um dos antecedentes principais é um movimento chamado renascentista ou renascimento cultural, que vocês possivelmente já viram, certo? O renascimento cultural é o que?
entre outras coisas, é uma mudança da forma de pensar do ser humano, certo? Do homem, eles falam, os livros falam do homem da época, porque naquele momento a figura, o gênero masculino era que tinha as rédeas das mudanças, não é isso? Então vamos falar isso, né? É um movimento da mudança do pensamento, onde ele sai de um teocentrismo, como Deus como o centro das coisas, para o antropocentrismo, onde o homem é o centro das coisas, onde há uma volta à atividade clássica, certo? Há uma volta às artes greco-romanas. Ele sai da Idade Média, ele vai para a Idade Moderna, mas ele volta lá para a atividade clássica, certo? E nesse momento, principalmente na Itália, que é chamado o berço do Renascimento, que aparece, que inicia-se, surgem obras literárias, artistas, não é isso? Pintores, certo? Engenheiros, certo? Toda sorte de arte e ciência começa a ebulir, entrar em ebulição nesse momento, certo? A surgir, certo? E entre outras coisas, haverá uma mudança que a gente vai ver daqui a pouco, que é importantíssima para a disseminação das ideias da reforma, certo? Vamos aqui, o que foi o Renascimento? O Renascimento surge no século XII. Olha aí, século XII para século XVI. Então não é algo rápido, né? É paulatinamente, aos poucos. Então, algumas características. No Renascimento, que é essa explosão cultural, como eu falei a vocês, né, de estímulos aos artistas, não é isso? Pelos mecenas, que eram povos da elite, que patrocinavam a esses artistas, não é isso? Nesse momento do Renascimento, uma nova visão de mundo estimulada pela burguesia, certo? Aí a burguesia em ascensão, o crescimento da burguesia, dessa nova classe que cresce, que tem o poder econômico. No período de transição do feudalismo para o capitalismo, o ser humano redescobre-se como criatura e criador no mundo em que vive. O pensamento, volto a dizer, ele agora é um pensamento onde o ser humano, onde o homem é o centro das coisas, é um ser dotado de inteligência e ele usa essa inteligência para, segundo as ideias da época, o progresso, certo? O Renascimento aqui já é uma das definições, das muitas definições, né? O Renascimento foi um movimento urbano e elitista, um movimento das cidades, caracterizado pelo aumento da qualidade e da quantidade da produção cultural. A Itália foi o berço do Renascimento, onde a maioria da população europeia era analfabeta, principalmente as camadas mais pobres, obviamente. A gente vai passar rápido pelas características, porque o nosso foco são as reformas religiosas, certo? Características gerais do Renascimento. Individualismo. O homem é um ser social, mas a liberdade do indivíduo é um bem acima do interesse social, certo? Já falei a vocês aqui sobre a valorização das obras clássicas, né? A volta ao período da antiguidade, lá onde valoriza-se os escritos, toda a obra greco-romana, certo? O hedonismo, que era a exaltação da felicidade terrena, dos prazeres terrenos, isso aí está bem visível nas obras medievais, nas obras renascentistas, perdoe-me, certo? Nas obras medievais já é o contrário, porque elas estão, de certa forma, influenciadas pela ideia religiosa que foi preponderante na Idade Média, certo? Uma característica da Idade Média é a preponderância, certo, dos ideais religiosos. A igreja ela tem um poderio extraordinário nesse momento. Não que ela tenha perdido, né? Características gerais do Renascimento, voltando aqui. Uma das outras características é o humanismo, né? A valorização do homem, o antropocentrismo, o espírito crítico, o embate entre razão e fé, certo? Antes se explicava tudo pela fé. Depois foi se buscando uma explicação através do raciocínio, da razão, certo? O ideal de universalidade. O tipo ideal de ser humano era aquele que conhecia todas as artes e ciências. Ele é representado aí por Leonardo da Vinci e sua obra aí, O Homem Vitruviano,
Quem quiser pesquisar algumas coisas mais sobre Leonardo da Vinci é interessante. Esse cara, como eu vou, ele tem ensaios, tem rascunhos, tem obras inacabadas até em várias áreas das ciências e das artes. Característica da Igreja Católica na Idade Média. Na Europa, durante a Idade Média, a Igreja Católica possuía grande número de terras. Isto concedia influência sobre a sociedade e sobre as grandes monarquias. Falei a vocês que foi na Idade Média que podemos dizer que foi o auge do poder religioso da Igreja Católica. Católica quer dizer, subtende-se, universal. Era a ideia da Igreja Católica. Ela sendo a detentora da hegemonia do pensamento religioso cristão, do cristianismo, certo? A igreja, aqui a gente já vai entrar em alguns fatos que levaram ao processo de reforma religiosa. A igreja abandonou os ideais dos primeiros cristãos. Com isso, a população começou a entender que ela estava sendo abusiva, certo? E passou também a ver o mundo de forma diferente. Isso aí tudo fruto do quê? Do movimento anterior, do Renascimento, que a gente deu uma característica que quer dizer a oposição entre fé e razão. Então, começaram-se as críticas, né, os protestos, principalmente por esse abandono dos ideais cristãos primitivos, da origem do cristianismo. Fatores que funcionaram o movimento da reforma. Fatores, motivos que levaram ao surgimento da reforma protestante. O abandono dos ideais do cristianismo primitivo, como eu falei a vocês, abandona os ideais do cristianismo primitivo e volta ao quê? Para a questão do luxo excessivo e as preocupações materiais, né? Que já não era mais o objetivo a religião, mas sim o poderio material. A corrupção do alto clero, dos postos mais avançados da igreja, né? Certo? A gente vai entender também isso, por quê? Porque há um fato interessante que é o quê? Muitos religiosos da época não tinham a vocação para a questão da religião, porque era interessante, desde a Idade Média. Na Idade Média tem-se aqueles grupos, os que oravam, os que guerreavam e os que trabalhavam. Então, os que oravam eram os padres, estavam próximos aos detentores do poder, aos nobres, e os que guerreavam eram os nobres, e os que trabalhavam eram a classe menos abastada, a classe da base da sociedade, certo? Então, muitos desses padres, muitas pessoas do clero, eles não tinham... era interessante. Se você não queria ser guerreiro, você ia ser para a igreja. Era interessante, certo? Então, o que eles faziam? Eles compravam cargos, não tinham vocação religiosa, então só poderia dar no que deu, certo? Então, alguns fatores novamente aqui. O negócio é chato, ficar as letrinhas aí. Simonia, um dos fatores que levaram. Simonia, que era o que essa simonia? Era a venda de relíquias sagradas e cargos eclesiásticos. Eu falei aqui neste ano dos cargos, não é isso? Vendia-se esses cargos vendia-se em troca de grana, dinheiro, certo? E essas relíquias, que era chamada simonia, principalmente que essa venda de relíquias, que era o quê? Você vendia alguma coisa, algum material, dizendo ser sagrado, certo? Vendia o osso do jumento que entrou, levando Jesus na cidade de Jerusalém. Vendia lascas de madeira, dizendo ser da cruz, onde Jesus foi pregado, e assim outras coisas mais absurdas, certo? Isso gerava o quê? Um acúmulo de riqueza na Igreja Católica, certo? Mas o fato mais tenebroso, que chegou até estar nas 95 teses de Lutero, é o que? Isso aqui, ó, a venda, a cobrança de indulgências, não é isso? Mediante certo pagamento, os fiéis, o que era isso? Mediante certo pagamento, os fiéis poderiam pagar seus pecados e comprar a salvação, certo? Isso aqui é o mais, é uma aberração, obviamente a gente vê isso hoje. Não vamos entrar nos detalhes, que hoje também não está muito diferente, né? Mas o que? Mediante certo pagamento, os fiéis poderiam pagar seus pecados e comprar a salvação. Quer dizer, você pecava, mas você ia lá, pagava e estava livre desse pecado. Você estava lá, tranquilo, e poderia adentrar o reino de Deus através da grana,
Beleza? Outros fatores. A ignorância religiosa dos padres comuns, como eu falei a vocês, que não tinham cabedal para tal situação, mas eles iam. Então, esses fatores levavam o quê? Esses padres comuns também, no alto clero, a corrupção. E no baixo clero, a ignorância. É isso? Aí tem essa parte aí, né? Envolviam-se em escândalos e tal. A prática da usura, que era um empréstimo com juros, mesmo condenando tal prática, certo? Emprestava-se juros, mas condenava, porque a usura era condenada pela igreja. Mas a igreja, de certa forma, indivíduos da igreja praticavam a usura, certo? Então, pessoal, isso tudo levou o quê? O conjunto desse é o conjunto da obra que levou à reforma protestante. Mas para que a reforma ocorresse, ela tem que ter apoio. Porque não adianta alguns poucos indivíduos tentarem fazer uma reforma, indignar-se, e não ter um apoio das camadas sociais. E a reforma protestante, por um motivo que a gente vai ver daqui a pouco, a poucos instantes, ela foi abraçada pela burguesia, certo? Então, os burgueses, os donos do poder econômico na época, né, eu volto sempre a fazer essa comparação, quem fala que é burguesia, eu falo, olha, burguesia, você entende a burguesia como os empresários da época, pronto, aí você vai entender, certo? Para a gente ficar assim bem objetivo. Então a gente vai ver por que a reforma protestante caiu nos braços da burguesia. Os defensores do lucro econômico necessitavam de uma nova ética religiosa, adequada ao espírito capitalista comercial, para combater o acúmulo total de riquezas da Igreja Católica. Então é o seguinte, os burgueses viam nos protestantes dessa reforma a chance de, primeiro, combater esse acúmulo da Igreja Católica, que ela detinha um poder, e também porque os burgueses eles eram condenados pela Igreja porque eles buscavam lucro. Parece incoerente, mas havia essa condenação por parte da igreja que buscavam, porque por eles buscarem o lucro, certo? A ideia do capitalismo é o lucro, então os burgueses buscavam o lucro e eram condenados pela igreja. Então eles tinham que, de alguma forma, ir de encontro. E viram essa brecha com a reforma protestante. Essa necessidade da burguesia foi atendida em grande parte pela ética protestante que surgiu com a reforma. Isso aí é o que eu acabei de falar. Eles vão ter na reforma a capacidade, a busca pelo lucro, sem que houvesse o quê? Uma proibição, né? Isso, vamos dizer assim. Então isso aí levou o quê? À decadência da Igreja Católica no século XVI. O homem com pensamentos renascentistas começava a ler mais e formar uma opinião cada vez mais crítica. E tem que entender que naquela época grande parte da população, grande mesmo, eram analfabetas, certo? E também os escritos, eles não andavam de forma aí ampla, os escritos, quando eu falo todo tipo de escrito, não andavam aí de forma ampla, certo? Mas houve uma invenção que modificou isso, certo? Houve uma invenção que modificou isso. Então as ideias protestantes, elas foram difundidas através dessa invenção, que a gente vai ver aqui agora. Tudo isso fazia com que os fiéis desaprovassem as ações da igreja, certo? A igreja católica vinha desde o final da Idade Média perdendo a sua identidade. Nós já falamos sobre isso. Aqui, ó, a força e o prestígio da igreja católica ficaram abaladas no século XVI com as transformações econômicas e culturais da Europa. Perdoem. Então, foi essa invenção aqui, ó, a invenção dos tipos móveis, da prensa móvel por Gutenberg, que possibilitou que a Bíblia fosse traduzida nas línguas locais, certo? Não só a Bíblia, mas outros escritos, os panfletos de protesto e outras coisas mais, possibilitou que as pessoas tivessem acesso, mesmo com a grande parcela analfabeta. Professor, você não falou que você era analfabeto, a grande parcela, mas algumas pessoas que sabiam ler, mas não tinham acesso. A Bíblia, para se ter uma ideia, era feita pelos monges copistas. Então, para se ter uma Bíblia, enquanto o monge lá copiava, passava-se 500 anos. Estou usando uma hipérbole aqui, né? Mas o acesso a Bíblia ficou mais acessível.
E essa foi uma das mudanças que a gente vai perceber quando nós chegarmos falando de luteranismo, que a Bíblia tinha que ser traduzida nas línguas locais, tinha que ser interpretada de acordo com sua interpretação pessoal. Então você tinha que a Bíblia tinha que estar na língua local. E qual era a língua, professor? Era o latim. A Bíblia era escrita em latim e a missa era rezada em latim, que foi outra mudança também do luteranismo. Como eu falei a vocês, o conjunto da obra aí, dessas ideias, das ações da Igreja Católica da época, possibilitou o quê? Possibilitou a reforma religiosa. Com três subdivisões aí, reforma luterana, calvinista e anglicana. A figura de Lutero, se possivelmente vocês já viram num livro de história, o luteranismo. O luteranismo, vamos aqui falar, a reforma luterana foi iniciada na Alemanha pelo monge agostiniano Martinho Lutero, principal líder da reforma protestante. Só um instante aqui. Bora, vamos ver se melhora. Então, a reforma... As mudanças aqui, tá ficando escuro. Vamos nós. A reforma luterana foi iniciada na Alemanha pelo monge agostiniano Martinho Lutero, principal líder da reforma protestante. Tudo começou para propiciar a construção da Basílica de São Pedro em Roma, o Papa Leão ordenou a venda das famigeradas indulgências. E Lutero fez oposição a isso, certo? Então aqui, em oposição a isso, Lutero fez o quê? Ao ser ameaçado por Tetzel, Lutero reagiu fixando na parte da igreja de Wittenberg as 95 teses do argumento que condenava as práticas e doutrinas da igreja católica. Dentre as 95 teses estava o quê? A tese 21. Erram os pregadores de indulgências quando dizem que pelas indulgências do Papa o homem fica livre de todo o pecado e que está salvo. Várias situações, mas as indulgências também foi um dos pontos chave, né? Pontos principais da doutrina luterana: a salvação pela fé, só a fé traz a salvação, a Bíblia é o único caminho para a salvação, a livre interpretação da Bíblia. Com isso aqui ele vai rompendo com alguns dogmas, algumas doutrinas da Igreja Católica. Os dois únicos sacramentos necessários são o batismo e a Santa Ceia, o cancelamento do celibato clerical e do culto às imagens, certo? Ele cancela o celibato, vocês que não sabem, quer dizer que a partir daí os líderes da igreja protestante poderiam casar, o que não poderia, o que em tese não poderia ser feito pelos católicos, pelos padres, monges e bispos, etc, etc, mas que ocorria, certo? E do culto às imagens. A liturgia simples, sem esplendor ou luxo, o culto consiste em orações, leituras e cantos, certo? E a centralidade de Cristo. O que poderia ocorrer, ele foi excomungado pelo Papa em 1521, mas queimou publicamente o documento de excomunhão e passou a difundir sua doutrina. Com apoio das classes ricas, dos burgueses, Lutero conseguiu divulgar sua doutrina religiosa no norte da Alemanha, na Suécia, na Dinamarca e na Noruega. Aqui a gente vai para um outro ícone da reforma protestante, da reforma religiosa, que é João Calvino, que fundou o calvinismo. Ele vai além das ideias de Lutero. A gente pode dizer que a ética protestante ela entra num grau maior, certo? A questão do lucro, do enriquecimento, já conseguem, digamos, um caráter religioso na ideia de Calvino, certo? Então ele é abraçado ainda mais pelos países que tinham os países voltados para a questão comercial burguesa. Alguns pontos aqui. Sacerdote francês convertido ao luteranismo. Ele levou ainda mais longe as propostas de reforma de Lutero. Na Suíça, Calvino introduziu novas ideias ao movimento protestante, iniciando em 1534 a teoria da predestinação. Essa teoria da predestinação, trocando em miúdos, era o seguinte: se você
acumulava riquezas, o trabalho, certo? Trabalhava, estava fora da jogatina, da beberragem e tal, você estava voltado à família e ao trabalho, você acumularia riquezas. E esse acúmulo de riquezas era um sinal que você estava predestinado à salvação. Se fizesse o contrário, era um sinal que você estava predestinado à danação. Entenderam? Então é o seguinte, por isso é que o calvinismo, o luteranismo, principalmente o calvinismo, foi abraçado pela burguesia. Não havia mais a proibição ao lucro, que era anterior pela igreja. Calvino também pregava que a riqueza material conquistada é um dos sinais de que a pessoa está predestinada à salvação. Isso aqui, o calvinismo capitaliza a burguesia, é o que eu acabei de falar a vocês. O calvinismo foi bem recebido pela burguesia comercial, que desejava uma ética religiosa que justificasse sua ambição material, pelo lucro máximo. Então, amealhar riquezas não era mais proibido, não era mais julgado como negativo. Por corresponder aos interesses da burguesia, o calvinismo expandiu-se para os países onde o comércio era mais desenvolvido, como França, Inglaterra, Escócia e Holanda. Agora vamos para um outro ponto, o último ponto, que era o anglicanismo, que a gente vai perceber que o anglicanismo ele já tem um pano de fundo, uma questão, uma briga interna entre o Papa e Henrique VIII, monarca da Inglaterra. Na Inglaterra, a burguesia e a nobreza já rivalizavam com o clero católico. Mas o pano de fundo foi esse aqui, ó. Por ocasião do pedido de divórcio pelo rei Henrique VIII, na época casado com a princesa espanhola, Catarina de Aragão, para casar-se com Ana Bolena, o que foi proibido pelo Papa. Então isso levou ao que? A um rompimento entre a monarquia e o papado. Quer dizer, já foi uma questão interna e não com situações voltadas pela questão religiosa, certo? É totalmente diferente. Tanto é que a doutrina anglicana, do anglicanismo, ela não modificou tanto como o luteranismo e o calvinismo. Olha o rei Henrique VIII aí, a figura mais famosa dele aí. O rei comanda a reforma anglicana. Foi fundada então a Igreja Anglicana, que obedecia ao Estado e preservava grande parte dos rituais, costumes e celebrações católicas, certo? E foi através do ato de supremacia que o rei tornou-se o chefe supremo da Igreja na Inglaterra, certo? E com isso tira de cena o Papa, que é o líder maior da Igreja Católica, né, no mundo ocidental. Então é o seguinte, após todas essas afrontas contra a igreja, né, isso, os movimentos os reformadores com seus protestos, houve o quê? A igreja passa a perder o seu poder e com isso perde seus fiéis. Mas, obviamente, que a igreja não vai deixar por nada isso. Aí vai vir um outro movimento chamado de contra-reforma, pessoal, certo? Mas isso aí já é uma outra história, certo? Espero que vocês tenham tido um entendimento. Quaisquer dúvidas, vocês entrem em contato comigo para a gente elucidá-las, beleza? Grande abraço e até a próxima, galera.